Bom, então começamos a gravar agora. Queria agradecer o professor Ítalo, Federal do Cariri, certo? Por participar aqui do nosso grupo de pesquisa, dessa atividade organizada pelo Núcleo de Linguagem, Mente e Conhecimento. Fico feliz do professor Ítalo ter aceitado esse convite. Vai ser ótimo a gente ouvir um pouco ele aqui. Tem um pessoal, como eu disse, que está no grupo dele, ouvindo aqui e participando. Também tem os nossos alunos do mestrado, que estão fazendo minha disciplina de Filosofia da Linguagem 2 também. Tem o professor Arthur aqui também, do nosso curso. Então, acho que todo mundo aqui está querendo ouvir o Ítalo, né? Então eu vou passar já a palavra para ele e deixar ele bem à vontade, tá? Aí a dinâmica, como você preferir, se você prefere que a gente vá perguntando ao longo da exposição, preferir perguntas no final, como você ficar mais à vontade, tá bom, Ítalo? Perfeito, Newton. Então, primeiramente, queria agradecer o Newton pelo convite para poder apresentar esse trabalho aqui no grupo da UFFS. E em relação à dinâmica, Newton, eu preparei alguns slides que eu gostaria de apresentar em 20, 25 minutos, o que significa que vou passar uns 40 minutos falando, porque eu sempre perco a noção do tempo. Mas podem ficar à vontade para fazer uma pergunta no meio, ou não, se quiserem deixar para o final, também pode ser, porque eu estou tentando, por assim dizer, resumir onde eu estou pisando nesse momento na filosofia da ficção. Né? Para quem não viu o cartaz que o Newton confeccionou e compartilhou pelas redes sociais, a apresentação se chama Sobre a Completude dos Objetos Ficcionais, o que significa que a gente vai pisar hoje no terreno da metafísica e da filosofia da linguagem para tentar solucionar esse problema que está posto na capa dos slides, mas quem não entendeu o que é que está em jogo, não se preocupe, porque a gente vai um passinho de cada vez. Então, vamos começar por esse sumário, que mostra, então, qual vai ser a estrutura da apresentação de hoje. Então, de início, eu vou falar rapidamente sobre quais são os meus pressupostos dentro da metafísica da ficção, e eu já posso antecipar aqui que eu sou um realista acerca de objetos ficcionais. Eu digo que coisas como Sherlock Holmes, Raskolnikov, Gregor Samsa existem, mas são artefatos abstratos, que é o que a gente está vendo aqui na seção 1, que vai ser a apresentação da teoria artefactual de M. Thomason. Na sequência, vamos falar então sobre a incompletude dos objetos ficcionais, seja lá o que signifique incompletude, seja lá o que signifique objeto, seja lá o que signifique objeto ficcional nesse momento. A gente vai passo a passo tentar entender como é que estamos articulando esses conceitos. Na seção 3, eu vou introduzir o que vai ser a minha fundamentação teórica para lidar com o problema que nós estamos analisando, que é a partir da teoria dos adjetivos modificacionais, desenvolvida pela Bárbara Parti e pelo Hans Kemp, para que, na sequência, possamos, na seção 4, argumentar a favor da completude dos objetos ficcionais, de novo, seja lá o que isso signifique, e, finalmente, na seção 5, faremos um apanhado dessa exposição com as considerações finais. Então, vamos começar do início, passo a passo, para que quem não estiver familiarizado com essa discussão possa entender minimamente o que é que está em jogo aqui, por que é que isso é filosoficamente relevante. Então, vamos lá. A teoria artefactual. A obra que eu estou usando de referência nesse momento é essa daqui, a Fiction and Metaphysics, Ficção e Metafísica, publicada pela M. Thomason em 1999. E já trago a boa notícia que em breve teremos uma versão em português desse livro. Olha só. Então vamos aguardar só mais um pouquinho aí, os últimos trâmites para isso, mas tem uma boa notícia vindo pela frente. E de acordo com a Thomason, e aqui é o que nós estamos chamando de artefactualismo, os objetos ficcionais são artefatos abstratos. Então, muito bem, o que é que eu estou entendendo por objeto aqui? Objeto é um X, qualquer coisa que possa ter uma propriedade. Objeto ficcional
é aquele objeto que é introduzido originalmente em uma obra de ficção. Então, vou dar alguns exemplos. Estou falando de personagens ficcionais, como Harry Potter, Raskolnikov, Gregor Samsa. Estou falando de lugares ficcionais, enquanto objetos, como Hogwarts, Nárnia. E estou falando de itens ficcionais, como, digamos, a espada Excalibur. Então, esse é o universo que estamos analisando para os fins desta apresentação. Esses objetos ficcionais estão sendo reconhecidos como artefatos abstratos. Então, primeiramente, por que artefatos? Porque eles são criados intencionalmente por um ou mais autores ou autoras. Ou seja, estamos assumindo aqui que roteiristas de cinema, roteiristas de teatro, estamos falando que escritores de literatura, que autores de histórias em quadrinhos, de videogame, que esses indivíduos são criativos. E que no métier que eles realizam, não só eles compõem uma história em uma determinada mídia, mas que os conteúdos que eles apresentam nessas histórias, que estamos chamando de objetos ficcionais, também são criados conjuntamente. Mas, se artefatos são esses objetos criados intencionalmente, e ao nosso redor temos inúmeros deles, e aqui eu vou trazer o exemplo canônico da filosofia, que é a garrafa de água. Essa garrafa de água é um artefato. Foi criado intencionalmente por alguém ou por uma empresa, colocado numa prateleira de supermercado, eu fui lá e comprei. É diferente, por exemplo, de uma árvore ou das nuvens, né, quando não há aqui intervenção humana na composição desses objetos. Mas, diferentemente de garrafas de água, headphones ou celulares, os objetos ficcionais não são materiais. Eles são considerados, nessa perspectiva, objetos abstratos, porque carecem de localização espacial e não possuem poderes causais. O que, curiosamente, foi um tópico que a gente discutiu hoje de manhã, lá no grupo de estudos que a gente tem sobre filosofia da ficção. Mas abstrato, o que eu quero dizer por isso? Bem, não tem localização espacial. Essa é a razão pela qual, se nós pudéssemos construir uma máquina do tempo e voltar para a Inglaterra da época vitoriana, nós não encontraríamos um detetive chamado Sherlock Holmes na Baker Street. É por isso que, mesmo que o Sherlock Holmes fosse um personagem ficcional cujas histórias são narradas em 2024, esse não seria um sujeito para o qual eu poderia ligar para pedir que ele solucionasse um mistério aqui em Juazeiro do Norte. Por quê? Porque eles não estão localizados no espaço. Eles são, nesse sentido, abstratos. Eles não possuem poderes causais. Eu não posso apertar a mão de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, por sua vez, não pode fumar um cachimbo nesse sentido. Então, são objetos muito semelhantes àquelas entidades sociais com as quais estamos familiarizados, como contratos, casamentos e assim por diante. Então, a grande motivação da Thomasson ao desenvolver a teoria artefactual é dizer que nós descrevemos os autores como pessoas que inventam os seus personagens, de modo que, antes de terem sido escritos por um autor, tal objeto ficcional não existe. O que mostra que, mesmo que nós estejamos falando acerca de objetos abstratos, a noção de abstracta aqui não se confunde em absoluto com a perspectiva platônica, porque não estamos falando acerca de entidades eternas, imutáveis, atemporais e assim por diante. Não, estamos falando sobre entidades que passam a existir em determinado momento, se forem criadas por seu autor, e que eventualmente podem até mesmo sair de existência. São objetos que podem até mesmo mudar de propriedades no decorrer das histórias que são narradas no decorrer do tempo. Então, não confundam isso com o platonismo. Essa é uma marca muito importante do artefactualismo da Thomasson. Newton, manda lá. Tá, já aproveitar o gancho e perguntar para você o seguinte, que diferença teria, você está dando um indício aí, mas que diferença teria com os objetos matemáticos? Porque eles também são artefatos e eles também são abstratos, né? O Frege diz, a diferença do número natural
E outros objetos é que ele não está localizado no espaço e no tempo, mas é um objeto como qualquer outro. Então, qual seria a diferença desses dois tipos de realismo? Porque Ótima é abstrato, questão. né? Também. Perfeito. Bem, isso vai depender muito do modo como estás entendendo a natureza de um número. Por exemplo, na tua concepção, né, vou te lançar uma pergunta, ela retorna e a gente segue na discussão. Números, eles são descobertos ou inventados nesse sentido? Bom, eu não tenho concepção nenhuma, mas assim, na concepção do Frege, vamos dizer, que é o clássico realista platônico, né, como os matemáticos, os filósofos da matemática dizem. Segundo ele, os números, se pode entender mais que os números são descobertos, assim como os pensamentos também são descobertos. Eles já existem de algum modo, só que a gente precisa descobrir que eles existem e descobrir as propriedades que eles têm. Né? E cabe aos matemáticos ou descobrir esses objetos ou descobrir as propriedades que eles têm. E eles seriam também eternos, eu acredito. Maravilha. Então, vai aí o primeiro contraste, de que essa concepção da Thomason sobre objetos ficcionais presume que antes da criação daquela entidade, ela não existia. Por exemplo, se eu disser algo como Aristóteles era um grande fã de Gregor Samsa da obra A Metamorfose, isso, para o artefactualista, é um contrassenso, porque esse objeto ficcional não existia no século IV a.C. Uma outra diferença, né, que nesse sentido objetos ficcionais não são descobertos, eles são inventados, são criados, diz respeito também ao tipo de relação de dependência ontológica que a gente pode aplicar aqui. No caso da ficção, dizemos que esses objetos não são fundamentais. Eles dependem de outras instâncias, não só para que possam vir à existência, mas também para que eles possam permanecer em existência. E aí vou colocar um jargão, mas peço para que vocês não se preocupem muito com isso, tá? Depois eu ilustro o ponto de uma maneira mais simplificada. Mas podemos dizer que, para que um objeto ficcional venha à existência, a relação que ele tem com seu autor é do tipo rígida, porque aquele objeto ficcional depende exatamente dos atos intencionais daquele autor naquele contexto específico, e histórica, porque uma vez que o objeto tenha sido criado, ele não precisa dos seus autores para que permaneçam em existência. O que é que eu estou dizendo com isso? Que em relação ao autor, uma vez que o objeto seja criado, ele independe do seu autor anterior. Por exemplo, por que é que ainda hoje nós falamos de Gregor Samsa, apesar de Kafka ter falecido? Porque a dependência em relação ao autor é histórica. Mas nesse contexto, e já antecipo uma objeção que alguém pode lançar, porque eu estou falando que a dependência é rígida, há aqui a assunção de que estamos incorrendo em algum tipo de essencialismo de origem à la Kripke. Isso pode dar um problema lá na frente, mas eu acho que eu vou botar por debaixo do tapete só para os fins da exposição de hoje. Por um outro lado, quando falamos de dependência ontológica em relação à manutenção da existência, ela pode ser de dois tipos distintos, que são uma dependência constante, porque os registros nos quais os objetos ficcionais se encontram, que podem ser os livros, os pendrives, algo na nuvem do Google Drive, qualquer que seja o registro, eles devem existir em todos os momentos para que o objeto ficcional continue em existência. Então, a dependência é constante. E, por um outro lado, a dependência ela é genérica, porque ela depende de qualquer tipo de registro para que permaneça em existência. Pode ser, no caso de Sherlock Holmes, a cópia que eu tenho aqui na minha estante de Um Estudo em Vermelho. Pode ser o manuscrito original do Conan Doyle, pode ser um PDF no LibGen, não importa. A dependência em relação ao registro é do tipo genérica e constante. Não entendi nada, mas o que é que estaria em jogo aqui? O que está em jogo é, se algum desses registros que mantém o objeto ficcional em existência for perdido, se todos eles forem perdidos, o objeto é destruído. Então, como é que ele é diferente dos números em sentido fregeano aqui? Eles são, em certa medida, contingentes, poderiam não ter existido se o autor não tivesse escrito aquela obra. Eles podem mudar de propriedades, eles são criados e não descobertos, e eles podem, inclusive, sair de existência. É isso.
que é que achas? Só um detalhe, esse registro aí seria escrito, ou pode ser oral também? Pode ser oral também. Tá. Aí seriam os cérebros dos indivíduos que manteriam os objetos em existência. Eu acho que o Flávio fez a pergunta e o Arturo também postou uma. Aí você vê aí, Ítalo, como você quer te dar. Tá. Vamos. Acho que o Flávio levantou a mão antes e, na É, sequência, eu. e eu ia deixar para o final, mas daí, como o pessoal tá entrando agora, então vamos. E o que eu vou perguntar talvez vai também na linha do que o Arthur está perguntando. No quadro anterior, você colocou ali que objetos ficcionais não têm poderes causais. Aí eu fiquei pensando, né, em que sentido? Não possuem poderes, não tem localização espacial, ok, não possuem poderes causais. Aí fiquei pensando, em que sentido isso, né? Só pensei assim, que dá para problematizar isso, o que é poderes causais. Ainda mais você que é riviano, né, da causalidade. Mas eu pensei assim, no sentido de que o Sherlock Holmes não tem um ato deliberativo, não tem intenções, como o Arthur está dizendo aí eu entendi, né, realmente. Mas a criação do personagem Sherlock Holmes pode, penso eu, em outro sentido, ter efeitos causais sobre a vida das pessoas, sobre, enfim, né, muitas questões aí. Então, só uma curiosidade, assim, para explorar um pouquinho. Ótimo, Flávio, obrigado pela questão. E, curiosamente, vocês estão em sintonia aí em Chapecó, Flávio, porque o Gabriel Espanhol fez exatamente essa pergunta no grupo de estudos hoje de Olha manhã. aí. Sabia que ele ia reagir aqui no. Então, Gabriel, eu peço perdão pela repetição, porque eu vou dar a mesma resposta, tá? Então, quem esteve hoje de manhã, se preparem para a resposta 2.0 agora. Que seria a seguinte: vamos lá pensar em causalidade em termos humeanos. Né? O que é que o Hume pressupõe que está em jogo? Ou o que é que os contemporâneos do Hume pressupunham? De que há, primeiramente, uma contiguidade espacial, né? De que eu tenho que pegar minha mão e apertar essa garrafa de água para que ela seja amassada. Eles também partindo do pressuposto de que havia uma sucessão temporal, primeiro vem a causa, depois vai o efeito, e não o contrário, ou seja, primeiro eu aperto a garrafa, ela amassa, e não é o caso de que ela amassa, depois eu aperto e eu digo, fui eu que amassei a garrafa. E aí depois o terceiro elemento, que é o problemático, que seria a noção de conexão necessária, e aí o Hume vai problematizar e dizer que o que estava em jogo eram as conjunções constantes que formavam um hábito e que, a partir do hábito, fazíamos inferências imaginativas de que as mesmas causas levam aos mesmos efeitos, que o futuro vai ser como o passado, etc, etc. Mas a gente nem precisa ir tão longe para uma discussão como a de conexão necessária, porque o primeiro elemento, que é o da contiguidade espacial, já pode ser problematizado. Porque se os objetos ficcionais não estão no espaço, então, não há nenhum tipo de contato, vamos chamar de contato empírico, material, entre o objeto ficcional e o leitor. O que há, e esse foi o X da questão de hoje de manhã, é talvez uma ambiguidade do verbo causar. Que talvez nós estejamos entendendo causalidade no campo das ciências empíricas de uma forma, e causalidade no campo da ficção de uma outra forma, sendo o da ficção uma questão de motivação, de inspiração, né, do tipo que foi o exemplo que eu usei também pela manhã. Um caso clássico é quando Goethe escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, e aqui alerta de gatilho, uma série de pessoas na Alemanha daquele contexto se afetaram pela obra e eventualmente cometeram suicídio, tal como o personagem da obra lá no final. E se alguém não leu, peço perdão pelo spoiler. Mas nesse caso, eu não posso dizer que a relação foi de causa e efeito, tal como pegar a garrafa e amassá-la. Mas há, sim, certamente algum tipo de motivação. Tanto que um tópico muito interessante na comunidade da filosofia da ficção é justamente a discussão sobre o aspecto epistemológico dessas obras. Porque, tudo bem, é ficção. Então, a princípio, eu não estou descrevendo o mundo. Ou, em termos de atos de fala, os autores não estão realizando asserções quando compõem a obra.
Tá, mas o que acontece que quando, por exemplo, eu pego uma obra como Crime e Castigo, do Dostoiévski, eu aprendo alguma coisa sobre a psicologia humana. Eu aprendo alguma coisa sobre o que é estar no mundo e sentir culpa e querer espiar minha culpa de N formas. Como é que eu posso aprender alguma coisa através de obras de ficção, que parece que é o caso, se é ficção? Então, tem uma série de respostas cognitivas ou anticognitivistas aqui, mas que mostram que há algum tipo de motivação. Mas nós não diríamos que essa relação dos objetos ficcionais com os objetos no seu entorno seria do tipo causal. Mas o que é que tu achas, Flávio? Manda lá a tua réplica. Não, tá ótimo, tá ótimo. Era isso mesmo, queria problematizar, né? Tu passou meio batido aí, tu falou dos abstratos, mas não falou dos poderes causais, aí fiquei com a pulga ali. Mas valeu, obrigado, era isso mesmo. É isso aí. Pois, Márcio, vou agora ler o Arthur aqui no chat. O Arthur disse que não conseguiu compreender a relação com a expressão intenções do autor, criados intencionalmente em contraposição a quê? A criados sem intenção? Então, aqui é um aspecto bem importante dessa pergunta, que é o seguinte: estamos partindo do pressuposto de que houve a pretensão por parte do autor de compor objetos ou obras que sejam do tipo ficcional. Esse é um pressuposto para que nós tenhamos um artefato. E eu vou dar um outro exemplo, que é o seguinte. Pensem na cadeira na qual eu estou sentado nesse momento. Tem uma cadeira aqui. Tá bom, ela foi comprada numa loja de móveis e eu estou pressupondo que as pessoas que a compuseram tinham a intenção, o objetivo, de produzir uma cadeira daquele tipo. Ótimo. Cenário 1, temos um artefato, estou sentado em cima de uma cadeira. Ok. Pense no caso 2 agora. Temos uma floresta, cai um raio nessa floresta, em cima de uma árvore, e por algum acaso inimaginável, a árvore que recebeu esse raio acabou ficando no formato indistinguível de uma cadeira, tal como nós encontramos nas lojas de imóveis. De acordo com a motivação teórica que nós temos aqui, mesmo que esses dois objetos, o que eu comprei na loja foi produzido lá para o marceneiro, e o outro objeto, que foi um raio que caiu em cima da árvore, e aí esses dois objetos são indiscerníveis, um é uma cadeira, o outro não é. Porque eu preciso de intervenção humana para dizer que esse objeto é um artefato. Se eu estou assumindo, então, que objetos ficcionais são artefatos, eu preciso da intenção humana nesse sentido. Não basta, no caso agora da literatura, que eu esteja na praia e, por alguma razão, as ondas do mar formaram conchas que, a princípio, formaram algo que parece ser uma frase. Aquela formação de conchas não expressa uma sentença. Mas se eu for escrever, em termos de sinais, algo que é indiscernível aquilo que foi formado pelas ondas da praia, aí sim eu estou usando a linguagem para alguma finalidade específica. Então é nesse sentido em que estamos falando de artefatos. Tem que passar pela intervenção humana, tem que ser algo que a gente tem pretensão de fazer. Mesmo que não saia exatamente como o autor ou a autora pretendia. Mesmo que essa tese não implique que o conteúdo semântico das obras ficcionais sejam aquilo que o autor pretendia fazer, tá? Porque estamos falando aqui dos objetos e não do sentido das sentenças. Porque uma vez que a obra seja produzida pelo autor ou pela autora, ela está numa linguagem que é pública e ela independe daquilo que o autor fez anteriormente. A obra ganha independência em relação ao autor, uma vez que é publicada. Mas para que ela seja uma obra, precisa da intenção humana. É nesse sentido. Tá. Ótima questão do Arthur, né? Se lembra o objeto intencional do Russell. A noção de intencionalidade da fenomenologia, naquela distinção entre ato intencional, conteúdo intencional e objeto intencional, vai entrar nesse debate, mas aqui é um outro sentido de intencionalidade que está em jogo. Intenção aqui é no sentido coloquial mesmo, assim, o sentido de pretensão de, objetivo de, e não intencionalidade como a marca do mental, que seria a característica da mente humana ser direcionada a algo que lhe é externo. Os dois conceitos vão entrar em cena, mas aqui, né, quando falamos
são artefatos, pois criados intencionalmente por um ou mais autores ou autoras, é no sentido de pretensão, de objetivo, de volição, né? Não naquela nomenclatura do direcionamento da mente para algo que é externo. Então, ótima desambiguação aqui do Arthur. Beleza. Mais alguma questão? Porque acho que a gente parou para o debate num ponto bom, porque esse foi o último slide da primeira sessão. Então, alguém mais tem alguma questão sobre artefactualismo? Porque aqui é só o pressuposto teórico, tá, gente? Não é nem o problema que eu trouxe para debater hoje. Mas é importante a gente deixar isso bem assentado para não ter dúvidas, né, em relação ao que é que vai vir pela frente. Valdetônio, por gentileza. Oi, Ítalo. Eu não fiz nem, falei muito pouco, né, hoje de manhã, mas eu vou fazer outra pergunta que eu não fiz hoje de manhã. Assim, aparentemente ela admite essas cópias que seriam espaço-temporais, né? Eu tenho um contato com minha cópia de Dom Casmurro, que está na prateleira e tal. Minha pergunta é o seguinte: esses artefatos abstratos, eles são dependentes, né, dessas cópias, né? Se não houver nenhuma cópia, seja oral, seja escrita, não haveria. Será que não poderia ser feita uma crítica, por exemplo, utilizando navalha de Ockham, tipo, dado que existem essas cópias, e essas cópias são concretas, eu não quero identificar a obra de arte, né, uma obra de ficção com nenhuma dessas cópias. Aí, para isso, eu tenho que supor um artefato abstrato que, teoricamente, vai explicar porque todas essas cópias são do mesmo tipo, né? Eu tô identificando, né, um tipo, né, digamos. E pior do que isso, esse tipo ele é abstrato, né? Mesmo que ele não seja platônico, mas quando você diz que ele não tem localização espaço-temporal, não tem efeito causal, acho que o Gabriel concordaria comigo, ele cheira a platonismo até. Então, assim, será que não teria como explicar sem recorrer a esse artefato abstrato, por exemplo, a entidades concretas mesmo, universais aristotélicos, por exemplo, universais de Armstrong, estados de coisas que Armstrong fala, por exemplo, tipo, será que não estamos multiplicando entidades sem necessidade? Só isso. Ótima questão, Valdetônio, eu agradeço. E tenho duas observações que seriam as seguintes. A primeira delas, que sim, a cópia, ela é física, no sentido em que eu tenho, por exemplo, um livro de um estudo em vermelho que está na minha estante. Mas a obra é abstrata. E estaríamos aqui trabalhando como se fosse a distinção entre sintaxe e semântica, ou mais especificamente, a distinção entre um signo que eu coloco na folha de papel e a proposição, se for uma asserção, que esse signo exprime. Então, a distinção seria entre a tinta que compõe o papel, a tinta que está posta no papel, que forma uma sentença que expressa uma proposição. Então, a tinta é material, mas a expressão da proposição é abstrata. Então, a obra aqui estaria no campo também, tal como os personagens, do abstrato. Agora, por que eu, a princípio, não defenderia uma tese de que teríamos particulares, enfim, individuais em cada uma dessas instâncias? Justamente porque eu quero preservar as condições de identidade dos objetos ficcionais. Em que sentido? No sentido em que um objeto foi criado, por exemplo, por Kafka, que foi o personagem ficcional Gregor Samsa. Quando eu leio a Metamorfose, eu estou imaginando Gregor Samsa. Quando o Newton, que está aqui, lê a Metamorfose, ele está imaginando Gregor Samsa, que é o mesmo objeto que eu também estou imaginando. E aqui entra o elemento que o Arthur colocou agora há pouco, que é justamente a intencionalidade, agora no sentido da fenomenologia. Como é que a gente pode conceber isso? Intencionalidade clássica, 3 conceitos, como eu havia mencionado. É o ato intencional, eu posso dizer que podem ser os atos dos sentidos, como tocar,
ver, ouvir algo, mas também podem ser atos intencionais do tipo imaginar que P, pode ser desejar que P, temer que P, atos intencionais. O conteúdo intencional, que é algo semelhante ao que chamamos de sentido fregeano, que é o modo de apresentação de algo, e o objeto, que é o X em questão ao qual o meu ato intencional está se dirigindo. O que eu estou dizendo com isso? É que quando Kafka criou Gregor Samsa, e aí criou quando ele rascunhou sobre o personagem, depois fez as primeiras versões da Metamorfose, até a final, que foi impressa pelo editor, ou pela editora, nós estamos acessando, por atos intencionais distintos, o mesmo objeto. Então, está todo mundo direcionando os atos mentais, os atos intencionais aqui, a Gregor Samsa. Essa seria uma vantagem da teoria, de dizer, essas coisas existem, essas coisas, podemos dizer coisas verdadeiras ou falsas sobre elas, ou seja, nomes próprios como Sherlock Holmes, Harry Potter, não são nomes vazios, são nomes genuínos que fazem referência a essa mesma entidade abstrata que nós acessamos quando lemos as histórias, quando assistimos aos filmes, quando conversamos em grupos de estudo acerca do que nós estamos lendo ou assistindo, etc. Então, teriam essas vantagens que, a princípio, teorias antirrealistas não teriam. Né? Porque a gente teria que dar algum jeito de pensar, e se Gregor Samsa não existe? Então, o nome próprio Gregor Samsa é vazio. E se é um nome próprio vazio, então qualquer proposição que tiver um nome como Gregor Samsa, ou vai ser sempre falsa, que seria o que Russell diria da denotação, ou não teria valor de verdade, que seria o que Frege, ou fregianos em geral diriam, quando eu quero dizer que Gregor Samsa é um personagem ficcional, é uma proposição verdadeira. Então, o artefactualista tenta lidar com algumas intuições a partir das práticas de ficção que algumas teorias antirrealistas encontrariam dificuldade. Claro, não estou dizendo que os antirrealistas não conseguiriam responder, porque no debate ninguém é bobo. Né? A gente está aqui para discutir as ideias e ver qual teoria tem as maiores ou menores virtudes. Né? Então, vejo muita plausibilidade em perspectivas antirrealistas. Por um outro lado, o que eu vejo que o artefactualismo consegue preservar me parecem ser questões quase que inegociáveis, como, por exemplo, que podemos falar coisas verdadeiras ou falsas sobre objetos ficcionais e que autores de ficção são indivíduos criativos. Seriam pelo menos duas intuições a favor do realismo que a gente está defendendo aqui. Mas o que é que me dizes, Valdetônio? Está ótimo, Ítalo. Estou esperando aqui para você falar sobre a complementaridade, né, que eu acho que vai ficar muito interessante. Perfeito. Não, o que eu gosto desses debates é que quem não concorda pensa, eu não concordo, mas não é tão absurdo assim, né? Eu já fico satisfeito. Né? O Ítalo não enlouqueceu. Não, tá bom, então. Só estou satisfeito. Mas vamos lá, então. Então, resumindo, o que é que está em jogo aqui na teoria artefactual? Que estamos tratando objetos ficcionais como entidades que existem. Para muita gente, entidade existente é um pleonasmo, né? Porque parece que entidade já carrega a noção de existência. Mas não vou disputar o termo também. Então, são objetos existentes e são, nesse caso, artefatos, porque criados por autores, abstratos, porque não estão no espaço e no tempo e não interagem causalmente com outros objetos. Agora, vejam só. Nessa segunda sessão, eu vou introduzir uma objeção à teoria artefactual. Uma objeção que vai dizer que objetos ficcionais são incompletos e que, em função disso, nós teremos que dizer que objetos ficcionais não existem. Essa objeção veio pelo Anthony Everett, nesse livro de 2014, chamado The Non-Existent, que, na minha concepção, é, talvez, o livro antirrealista na ficção. Ou seja, um autor que defende que objetos ficcionais não existem. É o livro antirrealista mais relevante na minha leitura, porque ele tem 2 capítulos em que ele critica especificamente a teoria artefactual e eu acredito que as objeções que ele levanta são muito relevantes.
E aqui, para essa apresentação, eu quis pegar uma delas, que é justamente a objeção da incompletude. Então, o Everett diz: os objetos ficcionais não existem, contra o artefactualismo, porque eles são incompletos. Então tá, a essa altura do campeonato já sabemos o que é um objeto, qualquer X que pode ter uma propriedade. Objeto ficcional é um X que é introduzido originalmente numa obra de ficção. Existência, enfim, algo que está aí no mundo. Incompleto, tá, incompleto nós não sabemos o que é ainda. Então, do que é que se trata o termo completude? Vamos lá. Sobre a noção de completude. Um objeto, X, será dito completo se, para qualquer propriedade P estipulada, for ou verdadeiro ou falso que X exemplifica P. Em geral, aquilo que existe é completo. Por exemplo, voltei com a minha garrafinha de água. Tenho essa garrafinha aqui na minha mão. Eu posso perguntar: essa garrafa de água exemplifica a propriedade de ter uma tampa? Sim. Está aqui a tampa da garrafinha de plástico. É de alumínio essa, né? Essa garrafa de água é feita de alumínio? Sim. Ela tem essa propriedade. Essa garrafa de água tem a propriedade de ser, sei lá, cilíndrica ou de ter a capacidade de comportar o conteúdo de 500 ml? Sim. Então, são propriedades que essa garrafinha daqui tem. É verdadeiro acerca da garrafa que ela exemplifica essas propriedades. Por um outro lado, e já passo para o Newton, se eu dissesse, essa garrafa de plástico exemplifica a propriedade de ser um cavalo? Não. Eu diria que é falso que a garrafinha de alumínio, de água aqui, é um cavalo. Se eu disser, é o caso que essa garrafa de água exemplifica a propriedade de estar nos Estados Unidos, nesse momento? Não. Mas para qualquer propriedade que eu vou estipular, ou é verdadeiro que ela exemplifica P, ou é falso que ela exemplifica P. E já vou trazer uma exceção, e quem sabe eu já vou antecipar a questão do Newton. Vamos ver. Esse critério, obviamente, não se aplica a entidades ou partículas subatômicas. Tá bom? A gente está falando fora do campo da mecânica quântica, estamos falando apenas acerca dos objetos macro que estão aqui rondando o mundo ao nosso redor. Porque, de fato, questões como incompletude ou indeterminação são, enfim, são padrão lá na discussão da mecânica quântica, então não estou falando disso, tá bom? Só desses objetos macro que nós encontramos no mundo ao nosso redor. Newton, manda lá. Opa, o microfone. Olha, na verdade, eu acho que esse princípio não vale para quase nada. Bom, só um comentário. Esse princípio, no fundo, é uma versão metafísica do princípio ter ser excluído da lógica, né? Que é uma proposição verdadeira ou falsa. Mas, veja, você, por exemplo, você gosta de escargot? Não. Então você não gosta de escargot? Não. Bom, eu não sei, porque eu nunca comi. Então, assim, é falso que eu gosto e é falso que eu não gosto. Então eu sou incompleto? A propriedade de gostar de escargot não é nem verdadeira que eu tenho, nem falso que eu tenho. Bom, isso vale para objetos matemáticos. Você pega um número, por exemplo, natural, você sabe se ele é par ou se ele não é par. Mas é porque a lógica essa é a minha visão. A lógica clássica foi feita para matemática. O resto, sinto muito, assim, princípio de ter sido excluído, a gente acha trocentas exclusões, exceções, princípio da não contradição, vários princípios aí da lógica clássica, se a gente aplica para coisas corriqueiras, é fácil de achar exceção. Então, eu acho que, sinceramente, esse princípio não vale, mas, enfim, não vale nem para ele, para mim, para você, para um monte de gente. Mas eu vou morder a bala, então, Newton. E se eu disser, tal como o Flávio colocou aqui, mas é um juízo de gosto, não se trata de uma propriedade que você tem ou deixa de ter. Bom, mas o que é uma propriedade? Do ponto de vista da propriedade, para qualquer predicado, você tem uma variável livre. Então, X gosta de escargot. Isso é uma propriedade que um indivíduo pode não ter, assim como ser amarelo, azul, verde. Que diferença tem? É uma propriedade.
Assim como eu gostar de fulano. Eu querer algo. Eu acreditar em X, por exemplo, eu posso acreditar que um planeta tal orbita ou acreditar que ele não orbita. Na verdade, eu não tenho nenhuma... eu não acho nada sobre isso, porque eu nem sei que ele existe. Então, eu acho que simplesmente tem uma série de propriedades que não se aplica nem a verdadeira e nem a falsa. Não só dos objetos ficcionais. A gente, se ficar investigando, a gente descobre todas as propriedades dele. Mas eu não acho que é assim, não. Eu acho que simplesmente tem coisas que não tem como você predicar nem que um objeto tem, nem que ele não tem. E daí eu retorno a questão para ti. E isso faz com que esses objetos sejam incompletos? Bom, pela essa definição, sim. Daí quebrou, né? Nesse sentido, não seria tão grave para um objeto ficcional não ser incompleto, porque o que não é? Eu acho que, sei lá, os números, sei lá, você pega, por exemplo, na teoria dos números naturais, não tem incompletude. Qualquer propriedade que você anunciar naquela teoria, teoricamente, isso porque mesmo assim tem gente que vai defender que existe incompletude na aritmética, no sentido de que tem proposições, né, que você nunca vai saber se é verdadeiro ou falso. Então, aonde que tem essa completude de que você sempre sabe se é verdadeiro ou falso? Não sei. Uhum. Na lógica, supõe isso, na lógica clássica, mas é uma suposição, né? Tá, e se eu fizer uma distinção aqui, tô tentando salvar a crítica do Everett, tá? Sim, o princípio. O advogado do diabo às avessas aqui. Tô tentando dizer que a crítica que ele faz ao artefactualismo procede aqui. E se eu fizer uma distinção entre epistemologia e metafísica aqui, e disser que, mesmo que tu não saibas que P tá posto lá, tu só não tens o acesso epistêmico a isso. Sim, isso vale, por exemplo, o objeto matemático, pode aceitar que, mesmo que eu não sei, talvez eu nunca descubra a demonstração, ele tem ou não tem essa propriedade, tá bom? Agora, mesmo que eu não sei, eu gosto ou não gosto desse cargo? É que eu não sei se eu gosto ou não gosto. Não parece que é isso. A questão é que simplesmente não se aplica eu gostar ou não gostar. Eu posso... Se você, inclusive, é coisa comum. Você perguntar, você gosta de uma coisa? Bom, sei lá, não gosto nem desgosto. Uhum. Então, eu acho que tem propriedades que simplesmente não se aplica. Nem ela, nem a negação dela para uma série de objetos. Porque, veja, então vamos ser uma coisa mais exagerada. Você acha que essa garrafa é inteligente? Não. Então, ela é burra. então assim, você vai ter que... Ela não é inteligente. Porque você teria que falar que cada objeto... alguns tipos de propriedade que se aplica e que não se aplica a ele, porque senão as coisas não fazem sentido mesmo. Isso. Nesse sentido eu concordo, porque atribuir inteligência ou falta de inteligência a uma garrafa seria um erro categorial, né? E aí ela não é nem inteligente, não é que ela não tem essa propriedade, é que não faz sentido você fazer isso. Você falar... Então, os objetos, você não pode pegar para qualquer propriedade, se ele tem qualquer propriedade, o objeto tem ou não tem essa propriedade. Não funciona assim. Funciona assim. Uhum. Se você fala de objetos em geral, de propriedade em geral, não funciona assim. Se você fala na lógica clássica, dada uma teoria, tudo bem. Aí sim. É o que eu acho, que não funciona, que não vale esse princípio. Uhum. Uhum. Eu entendo a tua motivação, mas eu também entendo a motivação do Everett aqui. Porque ele está falando de algo muito simples, do tipo, o Newton tem a propriedade de ser professor da UFFS? Sim. O Newton tem a propriedade de ser professor, sei lá, da Federal do Amazonas? Não. Mas aí você está escolhendo as propriedades que você quer para ser verdadeiro ou falso. Eu entendo o teu ponto, mas de novo, a questão do gosto parece não tá tocando no que tá posto aqui pelo enunciado do tudo bem, mas eu falei, pega o exemplo
Se eu sou feito de plástico, ou melhor, como eu falei, se a garrafa é inteligente. Certo. Né? Ou Mas se aí é um erro categorial, né? Não se aplica. Então, mas a questão é que você pode simplesmente usar o mesmo argumento. Quando você fala que eles são incompletos, ou então você tem que restringir o princípio de completude para propriedades de uma certa categoria. Porque ele universalmente não vale. Então, porque aí você fala assim, é um erro categorial. Então, beleza, então tem que restringir, dado um objeto, as categorias às quais certas propriedades são aplicadas nesse objeto, vale esse princípio. Mas universalmente não tem como valer. Sim, acho que tem razão nesse ponto, sim. Teria que restringir de alguma forma, né? Qualquer propriedade estipulada é muito amplo, né? Sim. Não vai valer. Sim. Não, o que no final do dia até é uma vantagem que a gente está colocando aqui, Newton, porque o que tu estás falando é que a objeção do Everett não procede ao artefactualismo, porque Sim. se eventualmente, mesmo que os objetos ficcionais fossem incompletos, bem, a resposta seria grande coisa, bem-vindo ao clube, né? Isso. Tá, entendi. Mas, mesmo assim, eu entendo o teu ponto e eu sou sensível ao que estás colocando e tenho simpatia, certamente. E eu não tinha pensado por esse lado também, mas eu vou tentar morder a bala que está posto aqui e interpretar a questão no sentido mais superficial possível, significando, vamos pegar aquelas propriedades que a princípio são exemplificadas por objetos ordinários. Vai haver um problema aqui que está posto que nós exemplificamos, nós humanos, propriedades como, no meu caso, ter 1,83 m. Eu tenho essa propriedade e não tenho a propriedade de ter 2 metros. Isso vai causar problemas, ao menos é o que o antirrealista diria, em relação ao tipo de propriedade que um objeto ficcional deveria, a princípio, ter. E aí a análise vai ir nesse trilho aí que a gente está colocando. Faz sentido? Massa. Eu acho que o Valdetônio tinha uma questão, mas ele baixou a mão na sequência. Não, eu só acho que, no caso do Everett, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais caridoso mesmo. Por exemplo, eu acho que nem todo predicado estabelece uma propriedade. Você pode ter predicados contraditórios, por exemplo. E, além disso, você pode reformular, até de uma maneira simples, esse princípio, recorrendo à distinção entre propriedades determinadas e determinantes. Então, você pode pensar, olha, a questão de ter uma propriedade, como ser inteligente ou não, pertence a uma propriedade determinada que talvez garrafas ou o fone de ouvido do Ítalo não possua. Então, acho que a gente pode pensar essas propriedades P aí que ele fala como as propriedades determinantes de uma dada propriedade determinada que o objeto possui, por exemplo. Mas eu acho que, principalmente por ser da área de metafísica, você teria que, ele deve rejeitar isso, que todo predicado vai estabelecer uma propriedade. Talvez. O Newton quer complementar à luz disso? Não, eu acho que é isso mesmo, precisa restringir de alguma maneira. Essa é uma maneira de restringir, mas tem que restringir. Pode escrever. Vou ler a Cícera aqui, que colocou no chat. Talvez fosse levado em conta a noção de argumento enquanto conjunto de proposições e sabendo do significado de proposição, o que tem valor de verdade. Sentenças do tipo, essa garrafa é inteligente, nem seriam levadas em consideração. Então faz sentido colocar exemplos que tenham mais sentido dentro do escopo da lógica, já que a lógica está sendo levada em conta. Enfim. Pois é. Temos, então, um problema com a noção de completude aqui do Everett. Temos que levar isso em consideração. E o modo como a gente vai encarar essa objeção ao artefactualismo vai ser de um modo, então, bastante, vamos colocar, caridoso, para usar as palavras de Valdetônio, na medida em que, aparentemente, há propriedades que um objeto ficcional deveria ter, mas é indeterminado porque a história não vai estipular nada sobre isso. Mas vamos voltar aqui, né? Então, retomamos. O que é completude na crítica do Everett? Um objeto X será dito completo se, para qualquer propriedade P estipulada, for ou verdadeiro ou falso que X exemplifica P.
E, em geral, dentro desse debate aqui especificamente, leva-se em consideração que objetos existentes são completos. Por um outro lado, temos também a noção de incompletude entrando em cena aqui, que vai ser fácil de se compreender, porque é simplesmente um contraste com a noção de completude. Então, temos que um objeto X será dito incompleto se, para qualquer propriedade P estipulada, não for verdadeiro nem falso que X exemplifica P. E aí a questão é, seria esse o caso dos objetos ficcionais? Bem, para tanto, a gente pode tentar analisar um personagem como Sherlock Holmes. A gente vai lá, em uma obra relevante como um estudo intermédio, e vemos que há uma série de propriedades sendo atribuídas ao personagem na história. Como, por exemplo, a propriedade de ser um detetive da era vitoriana, ou a propriedade de ser um residente da rua Baker Street 221B, ou a propriedade de ser o principal adversário de Moriarty, ou o melhor amigo do Watson, ou de fumar um cachimbo, e assim por diante, ou de ser humano, etc. Então, há, na história, uma série de propriedades que são atribuídas a esse personagem ficcional. Agora, sigo aqui a crítica do Everett. E aquilo que não é estipulado? Por exemplo, de acordo com um estudo intermédio, Sherlock Holmes tem um número par ou ímpar de fios de cabelo? Veja que a história ela está estipulando que o personagem tem uma série de propriedades. Inclusive, vamos assumir até mesmo a propriedade de ter fios de cabelo, ou de ter cabelo em geral. Mas se a história não está dizendo exatamente, em determinado momento, quantos fios de cabelo Sherlock Holmes tem, esse número no final do dia é par ou é ímpar? Quantos pulmões Sherlock Holmes tem, se nada é dito acerca da história? Se o Sherlock Holmes, né, vou morder a bala agora do Newton, o Sherlock Holmes gosta ou não gosta de escargot? Parece que há uma série de propriedades, inclusive aquelas mais usuais, que não se aplicam, nem deixam de ser aplicadas a Sherlock Holmes. De modo que ele seria considerado, dentro desse cenário, um objeto incompleto. E se objetos incompletos geralmente são não existentes, isso poderia ser algum tipo de ameaça ao artefactualismo. Então, sintetizando de maneira bem didática, até, o que seria esse argumento do Everett? Nós teríamos, premissa 1, se estipularmos uma propriedade determinada, seremos arbitrários. Por exemplo, eu vou lá e digo, o número de fios de cabelo do Sherlock Holmes é par. Tá, mas de onde é que eu estou tirando isso? Ah, não gostaram? Então não, eu mudo de opinião. O número de fios de cabelo do Sherlock Holmes é um total ímpar. Tá, mas de onde é que eu estou tirando isso? Tá, então não é nem par nem ímpar. Tá, mas ele não tem cabelo? Se ele tem cabelo, tem que ter um número de fios de cabelo, e esse número, fatalmente, ou vai ser par ou vai ser ímpar. Então, o que é que eu faço com isso? Se eu decidir, parece que eu vou incorrer em algum elemento de arbitrariedade. Por um outro lado, se não houver uma propriedade determinada, esse objeto será dito incompleto. Se objetos incompletos não existem, então a conclusão seria que objetos ficcionais não existem. Então, essa seria uma objeção do Anthony Everett para dizer, olha, dada a incompletude, nesse sentido mais rasteiro que se aplica a objetos ficcionais, nós teríamos que largar de mão do artefactualismo ou de qualquer outra teoria realista, porque esse tipo de entidade seria desregrada e indesejada para qualquer tipo de metafísica ou ontologia que nós quiséssemos desenvolver. Então, o objetivo do Everett é mostrar aqui que as entidades ficcionais, na perspectiva artefactualista, não nos daria o melhor tipo de metafísica que poderíamos ter para dizer como é que são as coisas do mundo. Essa é a crítica que está posta. Sigo. Nesse próximo passo, e aqui que a gente está começando a apresentação, na verdade, né, porque até agora, o que é que nós tivemos até aqui? Seção 1 foram os pressupostos. Eu estou dizendo, estou adotando o artefactualismo. Seção 2 foi uma objeção realizada pelo Everett ao artefactualismo, que tenta dizer que são objetos incompletos, portanto, não existentes, ou, na pior das hipóteses,
objetos desregrados que não deveriam, por conta disso, estar na nossa metafísica. E agora, na seção 3, eu vou introduzir o aparato conceitual que vai me auxiliar, na seção 4, a argumentar que objetos ficcionais são completos, no sentido ordinário, e que, por conta disso, a objeção do Everett não deve incomodar o artefactualista ou não deve fazê-lo perder uma noite de sono por conta disso. Essa é a motivação. Então, vamos lá. A teoria dos adjetivos modificacionais. O que é isso aqui? O que é um adjetivo modificacional? Vamos lá. Há uma distinção quádrupla dos adjetivos, baseada nas suas propriedades inferenciais. Então, aqui eu estou tomando os trabalhos de Hans Kemp, Barbara Parti, Fauconnier, dentre outros. E nessa distinção, acerca dos usos dos adjetivos, nós podemos classificá-los das seguintes formas. Eles podem ser usos intersectivos, e saliento que nós vamos ter muito interesse na noção de uso intersectivo. Podem ser usos subsectivos, que não vão ser do nosso interesse nessa apresentação. Usos privativos, que vão ser importantes, e usos modais. Então, o que eu estou dizendo? Peguem uma frase nominal. X é um substantivo adjetivo. Nessa frase nominal, os adjetivos vão ter determinados usos, que estamos classificando dessa forma, a partir de Barbara Parti e Hans Kemp, e os usos 1 e 3, ou seja, intersectivos e privativos, vão ser do nosso interesse. Então, vamos tentar caracterizar o que são esses dois usos que nos interessam aqui. Usos intersectivos de um adjetivo. Então, em uma determinada frase nominal, se X é substantivo adjetivo, podemos inferir que X é tanto o substantivo quanto o adjetivo. Então, o que é um uso intersectivo? Eu digo algo, eu faço uma asserção, e a partir dessa asserção, eu tenho condições de inferir que o X é tanto o substantivo quanto o adjetivo. Por exemplo, tenho aqui, X é uma universidade brasileira, tal como a Universidade da Fronteira Sul. A partir dessa frase nominal, X é uma universidade, substantivo, brasileira. Se o uso é intersectivo, então, eu posso inferir que X é uma universidade, eu posso inferir o substantivo, assim como eu posso inferir que X é brasileira. Eu posso inferir também o seu adjetivo. Então, o adjetivo brasileira, nesse contexto, tem um uso que nós estamos classificando de intersectivo. Ok. O que é um uso privativo de um adjetivo? É aquele em que, em uma frase nominal, se X é substantivo adjetivo, podemos inferir que X é o adjetivo, mas não podemos inferir que X é o substantivo. Por exemplo, temos aqui um uso privativo. X é um pato de borracha. De borracha não é exatamente um adjetivo, é uma expressão que é adjetiva, mas em português, em inglês eu posso falar rubber duck, então fica mais explícito a função de adjetivo aqui. A partir de X é um pato de borracha, eu posso inferir que X é de borracha, o adjetivo, mas eu não posso inferir que X seja um pato. Eu não posso inferir o substantivo. Já passo para o Newton. E qual é a intuição por detrás disso? A intuição é simples, de que esse é o caso porque patos de borracha são feitos de borracha. Mas patos de borracha não são patos. Pensem na seguinte circunstância. Eu vou para um veterinário. E aí o veterinário trata de vários tipos de animais. Não só cachorro e gato, mas trata de boi, trata de bode, inclusive patos. E aí eu vou lá, ligo para o veterinário e pergunto, o doutor tá tratando os patinhos na clínica? Aí vão dizer que sim. Eu chego na clínica com um patinho de borracha e digo, olha, meu pato está doente. Vou mandar essa pessoa tomar cuidado com o que está falando, porque é um contrassenso.
Porque quando falamos de patos, estamos falando, nesse contexto simpliciter, de indivíduos, de animais, seres biológicos, que têm determinada a classificação taxonômica, de espécie, de filo, etc., gênero e assim por diante. E que quando eu falo pato de borracha, o substantivo pato tem simplesmente a função de indicar outros aspectos daquilo que é ser um pato, como, por exemplo, formato, ou ter uma representação de um bico, a representação de um olho, e assim por diante, mas para dizer que patos de borracha não são patos, e nesse exemplo nós temos um caso de um uso privativo de adjetivos. Então, só para sintetizar, e aí passo para o Newton. Estamos trabalhando com a teoria dos adjetivos modificacionais. Temos 4 usos distintos. Um deles é o intersectivo, que diz que na frase nominal eu posso inferir de X tanto que ele é substantivo como o adjetivo. E, por um outro lado, temos os usos privativos, em que só há permissão de inferir o adjetivo, mas não o substantivo. Manda lá, Newton. O microfone. Desculpa. Só um exemplo, se você estiver querendo um adjetivo, você pode usar o exemplo do primeiro caso, intersectivo, né? Planta colorida, e o segundo, planta artificial, por exemplo. Uhum. Exatamente. Mas eu não uso aqui o artificial, porque o pulo do gato vai ser justamente analisar o adjetivo ficcional. Que tipo de uso está em jogo? Eu imagino. Quando a gente trata desse adjetivo e como isso pode nos ajudar a distinguir quais são as propriedades que um objeto ficcional pode exemplificar ou não. Seria esse. Mas concordo, a noção de artificial poderia entrar aqui. Mas, curiosamente, a razão pela qual eu estou falando de usos dos adjetivos ao invés dos tipos de adjetivos é porque há usos do mesmo adjetivo que pode ser intersectivo e há uso do mesmo adjetivo que pode ser privativo. Por exemplo... Um lápis de borracha. Sei lá. Eu ia usar o exemplo falso. Por exemplo, eu posso dizer, esse é um pato falso. Se é um pato falso, o falso é privativo, porque o pato não é um pato biológico. Mas se eu digo, esse é um vídeo falso, o vídeo falso é um vídeo. Por isso que a articulação é do uso e não simplesmente dos tipos de relações que aquele adjetivo por si só vai determinar. Porque o mesmo adjetivo pode ter usos distintos de acordo com o contexto de enunciação. De novo, um pato falso não é um pato, mas um vídeo falso é um vídeo. Sim. Então, é um uso privativo e o outro é um uso intersectivo. Beleza. Então tá. Então essa é simplesmente assim uma motivação para a teoria que vamos aplicar aqui. E vamos ver como isso nos ajuda, então, a entender a completude dos objetos ficcionais. Para chegar lá, eu preciso introduzir mais 3 conceitos, e eu prometo, são os últimos 3 conceitos que eu vou apresentar nesse trabalho, que são aqueles desenvolvidos pelo François Recanati em um artigo chamado Fictional, Metafictional, Parafictional, que foi publicado em 2018 nos Proceedings of the Aristotelian Society. E pergunto, Newton, foi esse o texto do Recanati que vocês viram? Massa. Então tá. Então, o que é um proferimento ficcional, um proferimento metaficcional e um proferimento paraficcional? Esse é o X da questão. Vamos lá. Sobre a semântica da ficção, temos 3 tipos de proferimentos: ficcionais, metaficcionais, paraficcionais. Comecemos pelo primeiro. Proferimentos ficcionais. São aqueles que se encontram direta ou indiretamente na própria obra de ficção. Por exemplo, se alguém aqui abrir Crime e Castigo, de Dostoiévski, e, em especial, na edição 34, em algum momento, vocês vão encontrar o seguinte proferimento. Raskolnikov foi direto ao prédio do canal em que morava Sônia. Esse proferimento é dito ficcional porque ele acontece na obra.
qualquer proferimento que você pegar no livro de literatura, ou se vocês forem assistir a um filme, aquilo que está nos diálogos, aquilo que é sugerido pelas imagens, se vocês forem para o teatro, o que é dito pelos atores, em alguma medida, os movimentos, o cenário, se nós entendermos isso como proferimento, e aí vai ter gente que não vai querer aceitar que imagens podem proferir algo, mas eu não vou entrar nesse debate nesse momento, mas aquilo que acontece na ficção é dito um proferimento do tipo ficcional. Está na obra, está lá, direta ou indiretamente. Por que eu digo indiretamente? Para contemplar justamente a ocasião em que nós podemos ter um narrador que não é confiável. O narrador que não é confiável vai proferir determinadas sentenças, mas, para todos os fins, aquelas sentenças podem não vir a ser o caso de acordo com a história. Então, o proferimento ficcional é o que faz com que algo seja expresso naquela história. É isso que está contando, é isso que está entrando em cena aqui. O segundo conceito, e o penúltimo, que vamos ver aqui, é o conceito de proferimento metaficcional, que é aquele que toma o objeto ficcional enquanto objeto ficcional, ou seja, analisa a sua perspectiva que é propriamente metafísica. É o objeto ficcional enquanto objeto ficcional. Por exemplo, 4. Raskolnikov é um personagem ficcional criado por Fyodor Dostoiévski. Notem que essa sentença ela não ocorre na história. Vocês podem pegar Crime e Castigo, vocês podem pegar os irmãos Karamazov, virar para cima e para baixo, e vocês não vão encontrar o proferimento de 4. Tanto que, na história, sequer é o caso que Raskolnikov tenha sido criado por Dostoiévski. Na história, sequer é o caso que Raskolnikov seja um personagem ficcional. Porque, na história, Raskolnikov é um ser de carne e osso que mora em São Petersburgo, que era um aluno do curso de Direito e que, eventualmente, assassinou uma senhora a qual ele devia alguns rublos. Então, vejam que aquilo que é o caso ficcionalmente não necessariamente é o caso metaficcionalmente. Porque, de um lado, temos o que é dito na obra e, de um outro lado, temos aquilo que é dito do objeto enquanto objeto ficcional. E, para finalizar, o último conceito é aquele de proferimentos paraficcionais, que são precedidos por um operador sentencial equivalente a de acordo com a história. Proferimentos ficcionais também são, tal como os metaficcionais, externos em alguma medida. Mas, por exemplo, temos 5. De acordo com Crime e Castigo, Raskolnikov é um assassino. Temos o proferimento paraficcional, que nesse caso é, inclusive, verdadeiro. E ele só pode ser verdadeiro de acordo com uma motivação realista, porque o nome próprio Raskolnikov não é vazio, é um nome próprio que faz referência a um personagem ficcional, a um artefato abstrato. Então, de acordo com essa história em que o personagem aparece, é narrado que ele é um assassino, isso é verdade. Se eu dissesse, de acordo com Crime e Castigo, Raskolnikov é um unicórnio, eu teria dito algo falso. Então, temos 3 tipos de proferimentos: ficcional, metaficcional e paraficcional. Então, qual é a tese central que eu quero apresentar aqui? Estamos aqui há 1h15, mais ou menos, para chegar ao ponto em que eu quero dizer, olha, eu vim aqui nesse grupo da UFFS para defender o seguinte. Até agora foi só apresentar o vocabulário. O que eu quero defender é que o adjetivo ficcional tem função intersectiva em contextos metaficcionais, enquanto o mesmo adjetivo ficcional tem função privativa em contextos ficcionais. Essa é a tese. Essa é a afirmação que eu estou fazendo nesta apresentação e que quem tiver mais curiosidade pode ver nesse artiguinho de 23, ou seja, do ano passado, que saiu lá na Veritas, em que eu tento articular com mais clareza e com mais detalhes o que é que são adjetivos modificacionais. Mas, de modo resumido, a afirmação é essa aqui. E vamos ver o que é que significa isso. Bem, significa que, em contextos metaficcionais, uma proposição como Holmes é um personagem ficcional
tem um uso que nós estamos chamando de intersectivo. Notem, Holmes é o X, é um personagem substantivo, ficcional adjetivo. Se é o contexto metaficcional, porque ele é um personagem apenas metaficcionalmente, né? Se eu pego um Estudo em Vermelho, Holmes não é um personagem. Em Um Estudo Vermelho, Holmes é um detetive de carne e osso, que é amigo do Watson, etc. Ele só é um personagem em termos metaficcionais, externamente à história. Se esse é o caso, então, se eu digo Holmes é um personagem ficcional e esse uso é intersectivo, eu posso inferir que Holmes é ficcional e eu posso inferir que Holmes é um personagem. Eu posso inferir tanto o substantivo quanto o adjetivo. Uso intersectivo. Se o contexto, por um outro lado, é ficcional, ou melhor dizendo, é um contexto derivado de algo que é dito ficcionalmente, então eu posso ter um cenário como esse. Holmes é um detetive ficcional. Notem, esse é um proferimento metaficcional. Tá? Esse aqui é metaficcional. Mas é derivado de um uso ficcional, porque ele só vai ser ficcional se a história narrar algo nessa direção. Então, se eu digo metaficcionalmente, a partir de um contexto ficcional, algo como 7, Holmes é um detetive ficcional, disso eu posso extrair o adjetivo de que Holmes é ficcional, mas eu não posso extrair ou inferir o substantivo, porque Holmes não é um detetive. Afinal de contas, notem como um artefato abstrato, como Sherlock Holmes, pode ser um detetive se ele é abstrato. Se algo ou alguém é um detetive, então esse algo ou esse alguém tem que ir ao mundo, analisar empiricamente a cena de um crime, ou consultar a polícia, usar determinadas substâncias para saber o que aconteceu no chão da casa, ir para o laboratório fazer investigações, raciocinar. Como é que algo que é um artefato abstrato pode fazer isso tudo? Raskolnikov é um assassino, assassinou uma senhora com um machado. Como é que um artefato abstrato pode usar um machado? O que eu estou dizendo é, à luz desse exemplo, que Sherlock Holmes não é um detetive. O que eu estou dizendo é que Sherlock Holmes é um detetive ficcional. E isso faz muita diferença. Porque, vejam, da proposição metaficcional verdadeira, Sherlock Holmes é um detetive ficcional, não podemos inferir que Holmes seja um detetive, pois artefatos abstratos, como estou falando, não têm poderes causais e, em função disso, não podem interagir com o mundo para solucionar um mistério. Então, esse é o tipo de propriedade que não se aplica. Analogamente, se nós quisermos responder ao problema da completude, podemos dizer que não é indeterminado se Holmes tem um número par ou ímpar de cabelo ou qualquer propriedade que não tenha sido estipulada na obra. Afinal de contas, Holmes, por ser um artefato abstrato, não é o tipo de coisa que pode ter cabelo. Assim como não é o tipo de coisa que pode ser um detetive, ou fumar um cachimbo, ou ser amigo do Watson, etc. São propriedades que não se aplicam. Não é que é indeterminado, é que não se aplica. Sendo esse o caso, parece que nós resolvemos aqui a discussão, ou pelo menos apresentamos uma réplica ao Everett, que faz com que o artefactualismo não enfrente o problema que ele está identificando, ou que ele identificou naquele livro de 2014, mas parece que isso nos leva a um cenário um tanto quanto polêmico ainda, algo indesejado. Porque alguém pode argumentar o seguinte, se Sherlock Holmes não é um detetive, se Sherlock Holmes não é amigo do Watson, se Sherlock Holmes não fuma cachimbo, parece que eu estou esvaziando o objeto ficcional das propriedades que parecem ser as mais relevantes para que nós possamos interagir com a história. Então, a objeção do esvaziamento é a seguinte: será que a teoria esvazia as propriedades mais relevantes que costumamos atribuir aos objetos ficcionais, como, por exemplo, a propriedade de Holmes ser um detetive sagaz,
ou de Harry Potter ser um bruxo? A minha resposta é não. E para que isso seja defensável, a gente vai ter que ir lá para o nosso colega Robert Brandon. Em especial, estou usando o Articulating Reasons, mas o Making It Explicit nos dá mais recursos para caminhar nessa direção, porque o que eu vou argumentar como resposta à objeção é que as obras de ficção, elas têm um caráter que é normativo e nos dão prerrogativas inferenciais. Como assim? Bem, as prerrogativas inferenciais operariam da seguinte forma. Apesar de Sherlock Holmes não ser um detetive, mas ser um detetive ficcional, temos a prerrogativa de chamá-lo de detetive simpliciter, em função dos contextos inferenciais que a obra nos fornece. A obra está dizendo Sherlock Holmes é um detetive que trabalha ou eventualmente auxilia a Scotland Yard. Isso me dá uma prerrogativa para que, em um contexto em que nós estamos estabelecendo que estamos falando acerca da obra e sobre um personagem que é ficcional, nós temos a prerrogativa de dizer Sherlock Holmes é um detetive. Em contraste, nós não temos a prerrogativa de dizer que Sherlock Holmes é um unicórnio, ou que Sherlock Holmes foi transformado em um inseto monstruoso, porque a obra, ou melhor, o conjunto da obra, não nos dá essa prerrogativa. Uma nova analogia. Vamos supor que eu tenha um pato de borracha em cima da minha escrivaninha. É um patinho de borracha. Alguém atrás de mim, por alguma razão, quer pegar o patinho de borracha. E a pessoa diz, Ítalo, você pode me passar o pato que está em cima da sua escrivaninha? Eu seria uma pessoa muito chata se eu dissesse, que pato? Porque o contexto está me indicando que o objeto que está em cena é o pato de borracha. Mesmo que o pato de borracha não seja um pato. Então, em termos conversacionais, a função normativa, diretiva da obra de ficção é justamente nos permitir entreter determinados pensamentos acerca da história, acerca dos personagens, ou sobre o que é ser humano, etc, 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 mas também permitir ou nos autorizar a relacionar determinadas propriedades àqueles objetos em um contexto conversacional que é externo à própria obra. De novo, se eu tenho um patinho de borracha na minha escrivaninha e alguém me diz, Ítalo, você pode me passar o pato? Eu vou passar o pato de borracha. Mas se alguém dissesse algo como, Ítalo, você pode me passar o elefante? Eu diria, mas que elefante? Porque o pato de borracha não me dá a prerrogativa de chamar esse objeto de elefante. Assim como se alguém dissesse, Ítalo, você pode me passar o pato de metal que está em cima da sua escrivaninha? Eu diria, calma, o pato de borracha? Por quê? O pato de borracha não me dá a prerrogativa de chamá-lo de metal, porque ele é composto de um outro material. Assim como, analogamente, a obra de ficção, por ser ficcional, não me dá a prerrogativa para dizer que Sherlock Holmes é um detetive não ficcional. Ou outro adjetivo que não recaia dentro daquilo que a obra me dá, ou me autoriza a falar acerca dos personagens. Então, em contraste com o exemplo anterior, dado que Holmes não é um bruxo ficcional, não temos a prerrogativa de atribuir a propriedade é um bruxo para esse personagem, a não ser que haja uma nova obra autorizada pelo cânon, em que, a partir disso, Sherlock Holmes seja, na verdade, um bruxo. Mas, se não houver essa autorização, nós não podemos, sequer, em um contexto conversacional em que estamos falando sobre ficção, dizer que Holmes é um bruxo ficcional. Ele é um detetive ficcional. Muito bem, então, amarrando tudo que nós vimos aqui, o que é que está em jogo? Em suma, os objetos ficcionais são artefatos abstratos completos, pois o uso do adjetivo ficcional é intersectivo em contextos metaficcionais, além de privativo em contextos ficcionais. Além disso, apesar de Holmes não ser um detetive simpliciter, temos a prerrogativa de atribuir essa propriedade ao personagem por conta dos contextos inferenciais dados pela obra, o que significa que, no final do dia, a teoria tem o objetivo
se é bem sucedido ou não, é o que a gente vai botar para discussão, mas de analisar a ficção numa perspectiva realista, ao mesmo tempo em que nós não precisamos revisar o nosso discurso acerca da ficção. Ou, se precisarmos revisar o discurso, é uma revisão mínima, apenas para que nós não tenhamos contradições ou inconsistências dentro daquilo que nós falamos acerca da ficção. O que mostra, por um lado, que a metafísica em jogo ela não é desregrada e que os elementos linguísticos estão de acordo com as nossas práticas cotidianas. Então é isso, fica aí o patinho de borracha vestido de dinossauro para finalizar essa exposição. Muito obrigado, Ítalo. Parabéns aí pela exposição, foi ótimo, super didático também. O Gabriel tem uma pergunta, eu também queria depois fazer uma observação, mas deixa ele que não falou, se alguém também quiser falar, dá prioridade para quem não falou ainda. Massa. E antes do Gabriel, Newton, só falando que fiquem à vontade para pegar as críticas mais violentas, tá? Que a gente estava até falando hoje de manhã isso no grupo de estudos, que o melhor elogio que você pode dar para alguém é criticando. Quem bater quem der tapinha nas minhas costas, eu vou ficar ofendido. Estamos aqui para discordar. Vamos lá. Vai, Gabriel, fica à vontade. Então, boa tarde, pessoal. Primeiro, muito boa a exposição. Achei muito interessante, até fiquei bem animado com a perspectiva que apontou. Quero apontar, talvez, um problema que eu já estava discutindo com o Newton ali nas aulas, né? Talvez isso dê uma saída, talvez a ideia seja realmente de revisar uma parte das nossas intuições, mas é quando a gente lida com sentenças mistas. Imagina a seguinte situação. O Sherlock Holmes é um detetive, o Sherlock Holmes é um personagem ficcional criado pelo Doyle, e eu admiro muito o Sherlock Holmes porque ele é um detetive. E aí é na situação de que, se e somente se o Sherlock Holmes for um detetive, eu admiro muito ele. E aí parece que dá um ruinzinho ali, porque eu poderia dizer assim, Sherlock Holmes é um detetive, Sherlock Holmes é um personagem ficcional criado pelo Doyle, eu admiro muito o Sherlock Holmes porque ele é um detetive, não existem detetives. E isso parece um pouco estranho, porque eu não sei realmente como lidar com esse contexto, sem que talvez a gente não tenha que revisar e talvez dizer que, então realmente fazendo lambança aqui, a gente fala assim, mas as coisas não podem funcionar assim. Não sei se isso estaria tão certo, porque imagina que a gente está querendo dizer que o Sherlock Holmes é um detetive ficcional. Só que eu não admiro ele por ser um detetive ficcional. Até porque isso implicaria que se ele não fosse um detetive ficcional, eu não iria mais admirar ele. Só que, mesmo que ele não fosse um detetive ficcional e fosse um detetive, a minha admiração por ele se manteria, porque eu estou admirando ele porque ele é um detetive e não um detetive ficcional. Esse contexto intencional parece que não sei como solucionar isso. Também não sei solucionar isso, como fugir disso, seja dessa forma ou de qualquer outra forma. Eu não sei se eu tenho alguma coisa para falar, porque eu emperrei nessas discussões ali com o Newton nesse ponto aqui. Parece que nenhuma solução fácil assim funciona. Fácil no sentido de que mais aceitável comumente. Perfeito. Eu posso fazer 3 observações sobre isso, né? A questão é muito interessante. Eu tenho tido interesse recente por contextos mistos na ficção. Resposta 1, observação 1 é: bem, podemos assumir que estamos em um contexto ficcional, em que estamos assumindo que Holmes é um detetive ficcional, mas estou falando detetive simpliciter, porque é assim que ele é retratado na história, e a partir daquilo que eu importo da história para o discurso metaficcional, eu assumo o seguinte: dado que, de acordo com a história, ele é um detetive, e que, em função disso, ele me faz pensar sobre uma série de questões sobre, sei lá, raciocínios abdutivos e algo desse gênero, isso faz com que eu admire muito. Situação 1, então, uma resposta possível é dizer: estamos no contexto de um discurso ficcional. Uma segunda observação seria dizer, diferentemente da primeira, algo como: de fato, o cenário causa problema, mas não é exclusivo do discurso ficcional, porque eu poderia dizer o seguinte:
Se o Gabriel é estudante de filosofia, eu admiro muito. Ou eu admiro muito o Gabriel porque ele estuda filosofia na UFFS. Mas aí eu descubro hoje à tarde que o Gabriel, na verdade, foi insincero comigo quando ele disse que estudava filosofia na UFFS. E ele estuda, sei lá, história na UEM. Ou que ele estuda filosofia na UFSC. Tá, mas e agora? Por que a informação inicial que eu tinha acerca do Gabriel era inverídica? Isso faz com que eu não o admire por conta disso? Porque eu tinha informação falsa. Né? Nesse contexto, o Gabriel não estudava filosofia na UFFS. O que muda a partir disso? Eu posso dizer algo do tipo, eu vou corrigir a minha crença, ou eu vou reconhecer que, no final das contas, eu não admirava o Gabriel porque eu tinha informação falsa. Eu poderia dizer, então, nesse caso, eu não admiro Sherlock Holmes porque eu achava que ele era um detetive de carne e osso, mas ele é só um detetive ficcional. No entanto, ainda na observação 2, eu não diria que um cenário como esse seria condizente com as nossas práticas de ficção. Porque a gente lê a história de Sherlock Holmes como sendo ficção. E se, estou desavisado, eu li o Estudo em Vermelho como sendo um relato jornalístico, e eu acho que Sherlock Holmes foi realmente uma figura histórica que morou em Londres e fez aquilo tudo, eu preciso corrigir as minhas crenças acerca disso. Porque Holmes não é um detetive simplícita, a não ser no contexto das permissões inferenciais, mas ele é um detetive ficcional. Última observação, e não tem muito a ver com o que o Gabriel perguntou, ou tem, pelo menos indiretamente, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para mostrar uma outra apresentação, tá? É uma outra aqui, que eu defendo o artefactualismo, mas a minha exposição tem algumas diferenças em relação ao que a Thomasson defende, em especial por conta de contextos mistos, tá? Então, a teoria da Thomasson, e aqui estamos mais no campo da semântica, é o que eu estou chamando de uma teoria híbrida, porque, de acordo com as teorias híbridas, o autor de ficção faz de contas que ele performa aqueles proferimentos ficcionais, mas os proferimentos metaficcionais são performados seriamente, ou seja, são asserções. O que é que a Thomasson e o Kripke e o Searle e o Ian Wagen, em geral, defendem? Proferimentos ficcionais não são asserções, são fingimento. Proferimentos metaficcionais, eles são asserções. Tá. Qual é o problema que eu encontro aqui? É um caso de anáfora. Vamos lá, vou até voltar aqui. Qual é o problema? Vamos lá. Exemplo aqui, proferimento número 6. Immanuel Kant foi um grande filósofo. Ele escreveu a Crítica da Razão Pura. Immanuel Kant é um nome próprio. Ele é um pronome. Esse pronome e o nome próprio, Immanuel Kant e ele, nesse proferimento, são correferenciais. Ambos referem ao indivíduo, ao filósofo Immanuel Kant. Anáfora clássica. Em 7, nós temos uma situação um pouquinho diferente, em que nós temos Raskolnikov foi direto ao prédio, como está lá em Crime e Castigo, na página 325, e alguém pode continuar o proferimento dizendo, que estranho, ele não é um personagem ficcional criado por Dostoiévski? Então temos aqui Raskolnikov, nome próprio, ele, pronome. A princípio, era para Raskolnikov e ele serem correferenciais. No entanto, de acordo com as teorias híbridas, como a da Thomasson, se o proferimento ficcional é fingido, então nesse contexto, e o fingimento é dedicto, tá? Nesse contexto, o nome próprio Raskolnikov é vazio. Não faz referência a nada. Mas em contextos metaficcionais, o pronome ou nome, ou qualquer que seja o tipo de elemento referencial que queiramos usar na linguagem, ele faz referência ao artefato abstrato. Então, como é que isso pode ser o caso? Como é que eu posso manter casos como esse de anáfora em contextos mistos? Eu diria que a teoria híbrida não consegue dar conta, e a teoria dos adjetivos modificacionais conseguiria, na medida em que nós não precisamos usar fingimento em contextos ficcionais. Nessa perspectiva que eu acabei de apresentar, mas é uma outra articulação da teoria, e tem várias outras articulações que a gente pode fazer a partir disso,
a noção de fingimento ou a noção de faz de contas, elas estão fora da equação. Tá bom? Então, eu sei que a terceira observação fugiu um pouco do que o Gabriel disse, mas é um elemento interessante para contextos mistos e que a teoria dos adjetivos modificacionais parece dar também uma resposta, se não mais elegante, pelo menos menos problemática do que aquelas que estavam à disposição na comunidade. Gabriel, parece bom? O que é que dizes? Muito obrigado. Eu acho que, principalmente a primeira alternativa, ou talvez junto com a terceira, né, com a terceira observação, parecem bem promissoras, daria para tentar dar uma olhada. Eu ainda acho estranho que eu vou ainda conseguir poder dizer que eu admiro ele porque ele é um detetive, mas não existem detetives. E isso talvez ainda soe um pouco estranho, mas eu achei, pelo menos na parte da experiência, como que a gente fala sobre a ficção, parece dar uma maneira boa de resolver os problemas que a gente tem. Teria que dar uma olhada melhor. Inclusive, fiquei bem animado para ver. De novo, muito obrigado pela apresentação. Maravilha. Não, até o último comentário eu diria, leva essa pergunta. O que significa dizer que Sherlock Holmes é um detetive ficcional? O que é que significa dizer isso? E aí acho que tem um fio muito interessante para ser desenvolvido. Então, o que é que significa dizer Sherlock Holmes é um detetive ficcional? É isso. Manda lá, Newton. Microfone. De novo, né? Esqueci. Não tem ninguém aí para perguntar mais nada, gente? Se alguém quiser, eu dou prioridade, porque eu já falei demais. Já. Bom, a princípio, eu acho que não. Bom, eu achei muito boa. Eu depois quero dar uma olhada nos seus artigos. Se puder passar a referência, fico feliz. E é o seguinte, eu, na verdade, assim, interesso mais por lógica, né? Porque, enfim, é minha praia. Então, fazer duas, na verdade, uma observação e uma inquietude. A primeira observação é que eu e o Henrique, lá da Federal da Bahia, a gente escreveu um artigo em 2020 de lógica, tá? Mas a ideia é pensar em 4 valores para lidar com a ficção. E a gente acrescenta também um operador, que a gente pode entender como algo não ser ficcional, né? Então, você não... A questão não poderia também você pensar, em vez de simplesmente ser um adjetivo, ficcional ser um operador, então você tem 2 sentenças diferentes. Sei lá, Raskolnikov é humano. É ficcionalmente verdadeiro, ou é ficcional que, né, Raskolnikov é humano. E Ítalo é humano, mas aí não tem operador ficcional que. Perfeitamente. Que é a distinção que a gente pode fazer entre os usos metaficcionais e paraficcionais. Porque o que é o paraficcional, né? É o que é precedido pelo operador, de acordo com a história, de acordo com a ficção, de acordo com o crime e castigo, se for esse o meu contexto de enunciação. Isso torna o que vem pela frente aquilo que é o caso de acordo com a história FI, por exemplo. Ao ponto em que, se eu disser, de acordo com a história, Raskolnikov é um personagem ficcional, isso é falso. Isso é falso. Ele é uma pessoa, de acordo com a história. Exatamente isso. Isso é falso. Tanto que essa aplicação dos adjetivos modificacionais, ela funciona de uma maneira mais adequada nos contextos metaficcionais. Por quê? Porque eu preciso de uma asserção que toma o objeto ficcional enquanto objeto ficcional. Mas, em termos paraficcionais, eu concordo. A gente pode usar um operador, sim. É isso que caracteriza o tipo de proferimento. Eu te pergunto, mas que tipo de análise lógica vocês fizeram disso? Assim, como é que foi a... Bom, na verdade, a gente pensou... O problema é que, assim, como a gente precisa desse operador, a gente precisa, na verdade, de 4 valores. Tá. Porque aí as sentenças, quando estão diante desse operador, ela tem verdadeiro e falso, diferente quando não vale operador. Na verdade, a gente inverteu, mas a gente colocou
operador não ficcional ou atual, a gente sabia muito bem o nome que dá sem ter nenhum comprometimento metafísico, mas eu acho que a gente vacilou, a gente devia ter colocado o ficcional como operador, que seria mais fácil, né? Porque um é negação do outro. Então, ficcional, não ficcional, atual, não atual, ou real, enfim. E aí você, então, tem dois valores para uma sentença e para as outras, né? Então, sentenças que supõem que você tem só o operador ficcional. Então, se você não tem operador ficcional, é verdadeiro e falso. Se você tem o operador ficcional na frente, as sentenças são ou ficcionalmente verdadeiras ou ficcionalmente falsas. Porque você tem os valores de verdade ficcionalmente verdadeiro e ficcionalmente falso. O único problema disso é quando você tem sentença mista. Porque aí você sabe que é verdadeiro, por exemplo, que Sherlock Holmes é um detetive ficcional, né? É ficcional que Sherlock Holmes é um detetive e Sherlock Holmes é um artefato. Bem, isso daí, ou coisas totalmente díspares, né? O problema é que tipo de verdadeiro é esse, né? Se é um verdadeiro ficcional ou um verdadeiro real, porque tem alguns casos que parece, principalmente quando você fala, quando eu admiro, por exemplo, um personagem ficcional, né? Esse tipo de coisa, eu admiro Maria, eu admiro Sherlock Holmes. Então, esse tipo de coisa, a gente não sabe muito bem como lidar, então, como a gente não sabe como lidar, a gente criou duas lógicas, né? Uma lógica que tem um princípio que diz o seguinte: olha, o valor, se um termo, se eu tenho uma relação de vários termos, né? Tem termos ficcionais e termos não ficcionais. Então, se você tem pelo menos um termo ficcional, o valor é ficcional, é verdadeiro ficcional, falso ficcional. E a outra não, é o contrário, né? Se você tem um termo que não é ficcional, o valor é não ficcional. Você tem duas lógicas, porque também o e e o ou vão ser dois tipos de e, dois tipos de ou, quando você tem esses valores mistos, né? Uma sentença que é uma sentença molecular, não é atômica, então tem o e e o ou, que de um lado uma delas é verdadeiro e falso ficcional, por exemplo, um e entre um verdadeiro ficcional e um verdadeiro não ficcional, o que dá? Né? Aí uma lógica vai dizer é verdadeiro ficcional, a outra vai dizer é verdadeiro não ficcional. E a gente não conseguiu muito bem decidir por qual delas, então a gente acabou apresentando as duas, dizendo, olha, tem as duas. Em termos de estrutura, é muito simples, é a mesma estrutura da lógica de primeira ordem, só que você tem dois domínios. Sim. Um ficcional e um domínio não ficcional. Sim. E vocês estão usando duas noções de verdade também por conta disso? É isso, porque não tem muito o que a gente fazer, né? Senão a gente não consegue, senão tudo colapsa, né? Entendi. A gente precisa de duas noções de verdade, a gente precisa de dois operadores existenciais, a gente precisa de duas lógicas, a gente precisa de tudo isso. Sim. Eu digo duas coisas. A primeira delas é, vocês têm o artigo publicado? Sim. Me manda. Nós publicamos em 2020. Uhum. Nossa, manda pelo WhatsApp, que quero dar uma lidinha. E o segundo ponto é ir apontar para como a teoria dos ativos modificacionais aplicada dessa forma facilita a nossa vida, porque aqui é tudo lógica clássica, aqui não precisa ir além disso, sabe? Uma noção de verdade, né? Sim. O dar uma teoria clean, assim, sabe? O problema é que você não consegue formalizar essas inferências, né? Do ponto de vista... porque não tem como você pegar e... Como é que você bloqueia um, não bloqueia outro? Do ponto de vista lógico, não dá. Sim. Porque você vai... Só se você falar assim, não, isso é um outro predicado, mas por que com esse predicado você... Entende? O fato de ser pato de plástico, você infere coisas, e se for... um outro tipo, você não, do ponto de vista lógico, é muito difícil fazer isso, né? Sim. Só se você acrescentar predicado por predicado, dizendo para esse vale, para esse não vale, para esse vale, para esse não vale. Mas uma lógica para isso aí não daria, eu acho. Sim. Porque aí, eu vou te dar do ponto de vista lógico é tudo igual, né? Os predicados são todos iguais, né? Sim, e aí eu vou te dar uma resposta que tu vais odiar. É por isso que eu sou um metafísico. Porque o que faz com que o uso seja privativo ou intersectivo nesses contextos é o mundo. Essa aqui é sim. Aí é o meu, na verdade, Opa, deu uma travada, foi só aqui? Foi o Newton. Você tá me ouvindo?
Opa, deu uma travada. Pode repetir, por favor? O Newton até travou com o teu comentário aí. Não, na verdade, eu vou perguntar de um outro ponto de vista, né? Que muitas vezes eu não entendo, porque tem todo esse debate metafísico, porque eu vejo do outro ângulo, que eu vejo simplesmente o seguinte, olha, toda uma discussão, por exemplo, aquele princípio de completude, é porque, no fundo, você tem uma visão de que só existe uma lógica, né? Que é a lógica clássica, porque você primeiro parte da metafísica e busca a lógica, né? Porque se você faz o sentido contrário, você fala assim, ó, dado uma sentença e dado um contexto diferente, que tipo de lógica que está sendo usado, você vai ter noções de verdade diferentes, você vai ter domínios diferentes, você vai ter semântica diferente, e, portanto, você teria metafísicas diferentes. Então, quando vejo isso, eu não vejo o debate, esse é o problema. Porque eu olho assim, ó, para uma sentença metaficcional, eu falo assim, bom, eu, como lógico, que tipo de lógica eu usaria que parece preservar certas inferências que eu faço? Bom, seria, para mim, por exemplo, faz mais sentido eu falar em lógica livre, porque o termo pode não ter referência. Quando eu olho para uma sentença metaficcional, eu falo, bom, isso aqui tem cara de lógica clássica, porque se o termo ocorre ali, eu infiro existência. E então eu vou assim, eu vejo aqui eu não infiro existência, porque eu infiro existência, então são dois operadores distintos, né? Um é uma lógica que está dizendo todo termo tem referência, outro está dizendo, não, nem todo termo tem referência. E para mim, pronto, não tem problema nenhum aqui. Eu não perco sono por causa disso, entendeu? Porque tudo bem. Eu sou lógico e sou pluralista, então tá resolvido para mim o problema. Sim. Não, e eu concordo contigo, sabia? E eu vou refrasear o que está se colocando em termos carnapianos, ou neocarnapianos, pelo menos. Beleza, a análise posta aqui parte de um framework específico que quer, por exemplo, usar a lógica clássica. É a única possibilidade que temos? Não. A gente pode fazer análise das mais diversas que já estão sendo feitas por aí. Por exemplo, os neo-Mainongianos usam, não só, por exemplo, o Sainsbury, né, o Mark Sainsbury, ele não é Mainongiano, e ele usa lógica livre, negativa livre, mas especificamente, para poder dar conta da ficção. E dentro daquela articulação, daquele framework, vou chamar assim, eu entendo onde é que ele está chegando, e eu acho que é por ali, se os pressupostos forem aqueles. Agora, como metodologicamente, o meu interesse é de observar as práticas da ficção e saber que tipo de comprometimento, que tipo de metafísica é extraída a partir disso, me parece que a escolha pela lógica clássica é a que dá conta do recado nesse momento. Porque você faz o caminho inverso, né? Você tem primeiro a metafísica e depois você tenta fazer análise semântica e lógica, dado uma certa metafísica. Isso aí. E aí, no final do dia, a divergência acaba sendo o que lá na engenharia conceitual se chama da disputa verbal, né? Porque a gente está partindo de pressupostos distintos. Não é que o Newton está errado ou o Ítalo pensou, não, a gente está partindo de articulações, de métodos, de interesses que não são os mesmos. Então, aí os resultados vão ser diferentes, ou se forem os mesmos, vai ser só uma coincidência, né? Porque o pano de fundo é outro, né? Mas eu concordo contigo. Eu também sou um pluralista nesse sentido. E aí a pergunta é carnapiana no sentido externo aqui. O que é a pergunta externa? É uma pergunta pragmática para saber que tipo de framework a gente vai adotar. E aí essa é a escolha que eu faço para dar conta desse tipo de problema. Sim. É uma boa escolha. É uma boa maneira de lidar com o problema. É uma maneira semântica, né? Sim. Tanto que eu diria que é semântica, mas no sentido em que eu estou pisando na pragmática. Também, porque você olha para o contexto para determinar também, né? Não é só semântico. Exato. É por isso que não é sintaxe em nenhum sentido próximo, assim, né? É pragmática. É uma semântica que é derivada da pragmática. Sim, é os dois. Cadê o Arthur, né? O Arthur que ia gostar desse final. Ele acabou saindo agora de pouco. Não, mas é isso aí. Mais alguém quer fazer uma questão? Ítalo, Matheus. Eu não tenho questão, só vou me intrometer rapidamente aqui para te agradecer, tá? E dizer que eu estou aprendendo ainda nesse campo também, então tudo para mim foi conhecimento novo, então eu agradeço por isso e parabéns aí pelo teu trabalho, valeu? Eu vou ter que sair daqui a pouquinho, tá? Porque nós estamos tem que publicar o edital aqui do processo seletivo ainda hoje, e aí estão correndo atrás, estão me chamando aqui.
Valeu, um abraço aí, tudo de bom. Espero que a gente se encontre em breve. Com Valeu. certeza, é bom te ver, Flávio. Valeu, pessoal. Até mais. Na verdade, só eu que não estou de coordenador aqui, e eu estou de boa, né? Mas eu sei como é que é. E tu também é coordenador, né? Eu estou no mestrado, o Valdetônio, que está aí com a gente, também está na graduação, que é meu colega aqui da mestrado. Então, todo mundo está com os compromissos administrativos, né? Não, mas eu agradeço demais pelo convite, Newton. Foi instigante estar aqui com vocês e espero que o pessoal tenha se animado, e fica o convite para quem quiser participar do grupo de estudos, né? A gente se reúne sextas-feiras pela manhã, 10h30, estamos discutindo Filosofia dos Quadrinhos, é um livro do Sam Collin com Wesley Lee, e temos um grupo de WhatsApp, né? Aqui tanto o Newton como o Gabriel Espanhol. Se você quiser, Ítalo, eu posso mandar o convite, você pode me encaminhar, eu mando no link da disciplina, alguma coisa assim, um convite para participar do grupo, para quem se interessa. Perfeito. As portas estão abertas para debates desse tipo e relacionados desse tipo. É isso. Muito bom, brigadão. Agradeço em nome do programa, em nome do núcleo, do pessoal também da UFFS que veio aí. Agradeço todo mundo, e principalmente o Ítalo aí por ter ocupado o tempo dele, ainda mais a sexta-feira que tem o grupo também. E ele se dispôs. Eu fico realmente bem, bem feliz. Vou postar isso aqui no YouTube. Acho que até à noite o arquivo deve estar lá disponível, ou no máximo amanhã. Vai depender do tempo que o Google fizer a gravação e depois fizer o upload. Tá bom? Mas no máximo até amanhã deve estar disponível. Maravilha, é isso aí. Tá? Obrigadão, Ítalo. E obrigado a todo mundo pela participação, fico bem feliz. Foi o recorde aqui do nosso grupo. Que maravilha, ficção instigante. Sim, certamente. Obrigado, Ítalo. Tudo de bom. Valeu, Newton. Boa tarde, pessoal.